A gente não conversa faz tempo, queria que você fizesse aí um apanhado de como você viu as decisões relativas à Lava Jato nos últimos tempos, né? Tanto a decisão do Conselho Nacional de Justiça do Salomão, que depois foi revisada pelo TJ, né? Aí, A que é internet está pelo... chegando aqui para mim um pouco ruim. Tá com um delayzinho, né? Está com um delayzinho, né? Para a Então, se gente de está alguma tranquilo. maneira... Se houver algum momento que tem um delay, por favor, me avise para que eu possa repetir e olhar o que está acontecendo. Bom, a pergunta foi da questão do CNJ, não é isso? CNJ e a revisão da decisão posteriormente em relação a Gabriela Hart. Bom, o que eu vejo é o seguinte, né? Fazendo a propaganda do meu peixe, aqui, ó, esse aqui é a edição anterior, eu vejo que os conflitos que foram ocorrendo, né, relatados nesse livro Geopolítica da Intervenção, eles estão dando sequência. E nós estamos num momento em que parte do judiciário tomou a consciência do cancro, do mal golpista que ocorreu através da Lava Jato, e essa consciência veio primeiro ao Gilmar Mendes, porque o Lewandowski sempre teve essa consciência, mas com a girada do Gilmar Mendes, você se percebe uma condição de autoproteção até da Suprema Corte em relação a isso, quer dizer, se chegou à conclusão, o Gilmar chegou à conclusão, na minha visão, de que o bolsonarismo e os ataques institucionais à Suprema Corte tinham a Lava Jato como principal motor. Então, o Gilmar, que tinha ajudado a derrubar Dilma, quando impediu o Lula de tomar posse como ministro, tinha ajudado a perseguir o PT, chega à conclusão de que só tinha uma pessoa a devolver o país à estabilidade institucional. E essa pessoa era o sequestrado, injustiçado Lula. Tirar o Lula da cadeira é fundamental para voltar à normalidade das instituições. Bom, nesse momento, o que acontece? Quando o Gilmar, o Lewandowski e a grande girada que deu a Carmen Lúcia no julgamento que declarou o Moro parcial, porque, para as pessoas lembrarem, e está relatado no livro, quando o Fachin anula os processos do Lula, ele anula os processos não para ajudar o Lula. Esse aqui é a grande jogada. Ele anula os processos declarando incompetente a 13ª Vara, mas para remeter os processos para Brasília com a instrução totalmente pronta. Ou seja, daria tempo de uma nova condenação injusta ao Lula antes das eleições e torná-lo novamente inelegível. No dia seguinte, que eu estou fazendo um revival, vocês me desculpem, mas para que as pessoas relembrem aonde está esse ponto de discussão entre o Salomão e o Barroso hoje. Então, o Fachin faz essa jogada e o Gilmar Mendes, como estava suspenso o julgamento do habeas corpus que visava declarar o Moro parcial, o Gilmar Mendes leva este caso, esse habeas corpus, a julgamento. Continuando o julgamento, já havia um voto da Carmen Lúcia e do Fachin pela denegação da ordem. Então, o Fachin tenta, por unhas e dentes, dizer que a decisão dele, que tinha anulado o processo,
tornava impossível o julgamento deste caso. E o Gilmar, então, põe em julgamento se esse caso se esse habeas corpus devia ir a arquivamento ou não. 3-2 de que o caso não estava prejudicado. Muito bem. Acaba sendo a Carmen Lúcia vira o voto depois, no final, e aí você tem 3-2 no Supremo Tribunal Federal para julgar o Moro parcial. O que o Fachin e o Barroso fazem nesse momento? Eles tentam, de todas as maneiras, com que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em um agravo de instrumento contra aquela decisão que o Fachin tinha anulado os processos do Lula, que o plenário rescindisse, que o plenário cassasse a decisão que julgou o Moro parcial. Quem se empenha barbaramente para que isto ocorresse foi o Barroso. Então, veja que, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, se define mantendo o Moro parcial e não anulando o julgamento da turma, que seria uma aberração jurídica. Agora, quando o Barroso assume a presidência do Supremo, ele, em determinado momento, ele diz, no seu discurso de posse, eu serei melhor do que vocês acham que eu serei. Essa posição dele de tentar salvar, de qualquer maneira, a juíza e o embate dele com o Salomão demonstra que ele ainda está muito vinculado àquilo que foi a trajetória dele no Supremo Tribunal Federal. E vamos dizer, veja, olhem as consequências, porque o Barroso, ao mesmo tempo que foi quem disse a um transeunte bolsonarista em Nova York... Perdeu o Mané. Perdeu o Mané. O que acontece? Ele se posiciona com isso, mas ele continua tentando salvar a Lava Jato e os seus integrantes. Inclusive, nós sabemos que na Vaza Jato constam diálogos deles, inclusive encontro do Barroso com o Dallagnol. Então, veja, agora vamos imaginar algo importante. Imaginemos a figura que quer, de todas as formas, transparecer progressista, porque o Barroso não quer, de forma nenhuma, estar colado ao bolsonarismo, certo? Não quer de jeito nenhum. Mas ele, ao mesmo tempo, é aliado e tenta salvar, de todas as maneiras, esse irmão siamês do bolsonarismo e propulsor do bolsonarismo, que é o lavajatismo. Vamos pensar como faz o Gisale Cerqueira Filho em relação a tempo histórico, quando ele fala do passado futuro. Imaginemos se o empenho do Barroso tivesse dado certo junto com o Fachin na Suprema Corte e o Moro deixasse de ser declarado parcial e o Lula voltasse a ficar inelegível injustamente. Eu me pergunto, nós não estaríamos hoje sob o governo Bolsonaro novamente? Então, quais são as consequências da atuação do Barroso e seu exercício na presidência do Supremo Tribunal Federal e sua falta de percepção em relação a isso? Porque há um quê de certa irresponsabilidade histórica. E, neste ponto, irresponsabilidade histórica, inclusive, na defesa da instituição Supremo Tribunal Federal. Quando o Barroso não compreende, e aqui, veja, as nossas críticas a essa atuação é uma crítica institucional. De longe, os ataques institucionais
que fazem os bolsonaristas à Suprema Corte e aos ministros. Espero que o Barroso escute esse nosso debate aqui. Há o quê de irresponsabilidade histórica? E o bom juiz, nós dizemos no direito, é aquele que revê suas posições. Porque se ele tivesse ganhado no Supremo Tribunal Federal o debate em relação à permanência do Moro, salvação do Moro como um juiz imparcial, o Bolsonaro teria ganhado a eleição e provavelmente o Supremo já tivesse sido definitivamente atacado. Porque as irresponsabilidades e os ataques à Suprema Corte não vieram somente do bolsonarismo, mas do lavajatismo, no momento em que a Vaza Jato, por exemplo, traz profundas passagens em que os procuradores da Lava Jato atacaram, investigaram e tentaram atacar inúmeros ministros da Suprema Corte e do STJ. Portanto, olha, acredito eu que o Salomão tenha saído engrandecido disso. E digo a todos vocês que nos escutam, leiam a última revista Fórum, que há ali dados importantes sobre esse jogo de xadrez. E um dado importante é o recurso dos outros desembargadores que não retornaram ao seu cargo e distribuído ao Flávio Dino. Isso é um dado muito importante, porque significa que o Flávio Dino é prevento para este caso como um todo, nesse jogo de xadrez. O que significa muito claramente que essa decisão que faz com que a juíza afastada, que autorizou essa fraude de 2 bilhões de reais na Lava Jato, possa vir a ter um revés e ela, novamente, voltar ao afastamento. E vamos dizer, o Dino tem tamanho para esse enfrentamento, né? E o Salomão acho que sai engrandecido disso, porque ele mostrou que topa, né, o embate de maneira dura, né? Com certeza. Então, você acha que a Gabriela Hard pode ainda sofrer um revés, mas ela vai sofrer, provavelmente, né? Vai ter o julgamento, um processo administrativo, né? Também. Mesmo que ela não seja afastada novamente, vai ter... Não, mas eu queria até entender melhor isso mesmo. A previsão do Fernando é que vai para o Supremo e ela perde, é isso? Veja, eu entendo que, estando Flávio Dino como relator prevento dos outros deste dois, caso, exato. E, portanto, como ele... Porque a decisão que afastou é única, né? Não é uma decisão que afastou a juíza e uma decisão que afastou os desembargadores. A decisão é única. Eu estou com ela aqui impressa na minha frente. Portanto, sendo uma única decisão, um procedimento único, me parece que haverá prevenção em relação aos desembargadores também. E entendido desta forma, há um grave risco a ela de um revés no Supremo Tribunal Federal. E com o Dino, né? Ao final da decisão dele, do Salomão, essa aqui que está na minha mão, ele decreta o afastamento da juíza, né, e encaminha a cópia da decisão ao Toffoli, certo? Eu preciso pegar a decisão dos desembargadores, me parece que não está na mesma, mas, de toda forma, você veja, quando ele remete ao Toffoli, ele está indicando a prevenção do Toffoli. Agora, havendo a distribuição para o Dino,
há uma possibilidade de prevenção ao dino, ou seja, em ambos os casos, a situação dela não é nada favorável, né? E o embate, veja, o embate no CNJ foi um embate que se decidiu por um voto, né? 8-7. Um embate que se decidiu. E o voto do Barroso. O voto do Barroso, o presidente, teve empate. Então, diante disso, há uma enorme possibilidade de atuação do Supremo, né? E se você estivesse falando de um julgamento que o Salomão tivesse ficado isolado, né? 12-3, né? Aí, né, o Supremo poderia não se meter nisso. Mas em uma posição dessa, que foi empate e o Barroso ele desempata, quer dizer, o caso acaba virando um caso que a intervenção da Suprema Corte é primordial, né, em relação a isso. Vai se decidir a Suprema Corte. O embate será entre ministros do Supremo Tribunal Federal, me parece.